Olá, olá, estamos de volta. Eu tive que sair aqui da live para chamar o professor Tiago Albuquerque, estamos de volta. Isso daí. Vamos ter um tema muito importante hoje, que é a relação da pensão por morte com o direito de família. É a segunda live do projeto Pensão por Morte do Zero à Expertise. E o convidado de hoje é um convidado muito especial, todos já conhecem, é o professor Tiago Albuquerque. Isso aí, professor Tiago Albuquerque, onde nós vamos bater um papo, eu e o professor Tiago Albuquerque, a relação que existe entre a pensão por morte e o direito de família. E aqui está o meu amorzinho de novo, minha princesa. Só esperando o professor Tiago Albuquerque chegar. Professor Tiago, se você estiver aí, me avisa que eu não estou conseguindo te enxergar. Alô, alô? Vou chamar ele no WhatsApp aqui. Professor Tiago Albuquerque acabou de entrar. Oi, professor, tudo bem? Acabou de entrar o professor Tiago. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para convidar aqui. Eu acho que foi, professor. Aí. Boa noite, professor Silvio. Boa noite, querido mestre, tudo bem? Tudo certo, e com você? Então, hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui, tá falando com o pessoal. Nós vamos fazer um bate-papo com relação à pensão por morte e o direito de família. Vamos fazer esse bate-bola aqui, né? Com muito prazer. E são temas que são muito correlatos, né? Porque muitas vezes um depende do outro, que pese a gente ter a ideia da teoria das instâncias, muito do direito Uhum. previdenciário ainda é trazido para o estado do conceito de família, né? Exatamente. Professor, o seu áudio tá igual um robô, falando igual um robô, tá cortando. Tá. Mas eu consigo te entender perfeitamente. Não sei como é que tá Vamos o ver se pessoal, se ele tá. melhorou alguma coisa aí? Ah, ele tá. Eu consigo te entender, mas ele tá cortando. Tá, deixa eu ir para outro lugar aqui do apartamento. Pode ser que no meu escritório esteja faltando agora. Vamos lá, ver se melhora agora. Melhorou alguma coisa? Melhorou, melhorou. Pronto, maravilha. O pessoal também pode dar o feedback aí, como é que está o áudio do professor Tiago, como é que está o meu áudio, a imagem, se a gente está aparecendo. Eu estou vendo o professor Tiago perfeitamente. Que agora o Instagram está dando está dando uns bugs, né? Você não consegue ver a pessoa. Então, se o pessoal puder dar o feedback, como é que está a imagem, se vocês estão me enxergando, se vocês estão enxergando o professor Tiago Albuquerque, como é que está o áudio, eu agradeço. Tá tudo ok, diz a Daniela. Ah, professora Daniela Montezuma. Professora, tudo bem? Já tem, Silvio, já depois fazer uma
uma live com ela sobre pensão por morte com base em direito adquirido na incapacidade anterior. A professora Daniela sabe muito sobre provas de incapacidade, é enfermeira, advogada, tem muita Aham. live aí. Entendi. Professor, eu sei que é impossível quem está aqui não te conhecer, é impossível, né? Mas mesmo assim eu queria que você se apresentasse. Perfeitamente. Bom, gente, meu nome é Tiago Albuquerque, você deve estar vendo no Instagram. Eu trabalhei durante 10 anos no público, né? Fui servidor do INSS, fiquei na Advocacia Geral da União, fiquei na Turma Nacional de um dos juízes que atuavam na TU, que é a Turma Nacional de Uniformização. Fiquei cedido também ao CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social. E aí, no final de 2019, achei que tinha cumprido a limitação do serviço público e decidi ir para a iniciativa privada. E aí, sou advogado, previdenciarista está falhando, é o meu que está falhando? Eu não sei se é o meu ou se é o seu. Eu estou tentando até mudar de posição aqui, professor. Estou andando pela sala, pela minha sala, para ver se melhora. Alô? Agora você travou. Vamos ver como é que está agora. Como é que está o áudio agora? O áudio está perfeito, só mesmo está fazendo uns barulhos estranhos. Mas está perfeito o áudio. Tá. E aí trabalhei 10 anos, no final de 2019 decidi sair. Hoje sou advogado previdenciarista, mestre, estou fazendo meu doutorado. Tenho publicações aí de 4 livros em parceria com alguns amigos, né? E estou muito realizado nesse projeto que é ensinar também advogados a advogarem com excelência, né? Dar essa formação para pessoas que querem realmente conhecer o direito previdenciário, o que a legislação quer dizer e ajudar principalmente a atividade novas teses aí. Entendi. Professor, eu queria dizer que é uma honra ter você aqui novamente. Nós já fizemos uma live, né? E sempre um prazer, sempre uma honra para mim e para todos que estão aqui. É um grande aprendizado. Ele tem uma sabedoria muito grande no direito previdenciário. Então, eu fico muito feliz quando você aceita fazer live, porque a gente aprende muito aqui. Eu acho que eu falo por todos quando eu digo que você é uma referência dentro do direito previdenciário. Então, Eu que para mim agradeço. é uma honra imensa. É muito da sua generosidade. E eu me sinto muito feliz de poder fazer essa live com você, porque eu vi seu crescimento aí, desde aluno de curso, a hoje em dia professor, colega que a gente pode chamar, né? Palestrante, vai ter evento, está sendo um dos palestrantes aí que a gente vai fazer no Espírito Santo. Eu também fico muito orgulhoso também desse projeto aqui, dessa live com você. Que honra. Então, eu posso já falar para o pessoal, deve ter colegas aqui do Espírito Santo, né, que nós estamos aí trazendo aí a dica aqui para o Estado. Eu tive a honra de ter sido convidado pelo professor para coordenar, né, a EAD aqui no Espírito Santo. Isso mesmo. Vamos chegar no Espírito Santo aí e chegar de um pé aí com a sua ajuda e apoio. Professora, muito generosa também, obrigado pela sua empresa. Olha o professor Hélio Gustavo aí, ó. Grande professor Hélio Gustavo. Ah, Hélio é um grande mestre do direito previdenciário. Eu comecei lá atrás aprendendo, tendo ele como um dos meus professores também. Eu tive o prazer de trocar uma ideia com ele por telefone. Gente muito boa. Gente Conhecedor de, boníssima. conhecedor de vinho como ninguém. Grande conhecedor do direito previdenciário também. Tem uma tese muito interessante aí sobre habilitação e reabilitação profissional. Uma pessoa com certeza admirável também. Sim. Mas, professor, dando início ao nosso bate-papo, né, a gente sabe que a pensão por morte ela tem uma relação muito grande com o direito de família. Né? Nós temos ali eu falo que nós temos três classes de dependentes,
E nós temos uma classe sui generis. Eu chamo de classe sui generis o parágrafo 2º do artigo 16. Eu vou explicar por que eu falo que é uma classe sui generis. Nós temos 3 classes. A primeira classe de dependentes no artigo 16, inciso 1. E a gente sabe que a dependência econômica ela é presumida por força lá do parágrafo 4º desse artigo 16, não é mesmo? Dependência econômica presumida, e por força do artigo 178, inciso 1, parágrafo 1º também da IN 128, que fala que a dependência econômica é presumida. Vamos relembrar aqui os dependentes de primeira classe: o cônjuge, o companheiro ou a companheira, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade, ou se maior de 21 ou emancipado, que seja inválido ou deficiente mental ou intelectual, ou que tenha deficiência grave. Essa deficiência grave aqui é a deficiência física e a sensorial. Depois nós temos, na segunda classe de dependente, os pais. Temos, na terceira classe de dependente, os irmãos, não é mesmo, professor? E aí temos o parágrafo 1º que diz que os dependentes das classes mais próximas excluem os dependentes das classes mais remotas. Então, nós sabemos que se tiver qualquer dos dependentes de primeira classe, os de segunda e de terceira classe, eles são retirados do jogo. Se não tiver dependente de primeira classe, quem recebe são os pais. Se não tiver, na falta dos dependentes de primeira e de segunda classe, aí sim que nós temos os irmãos. E o parágrafo 2º que fala do enteado e do menor sobre tutela. Por quê, professor? Eu não sei se você... Depois eu vou passar a fala para você. Não sei se você vai concordar, mas o enteado e o menor sobre tutela, eu costumo dizer que é uma classe sui generis de dependentes, como se fosse uma quarta classe. Por quê? Primeiro, diz lá que o enteado e o menor sobre tutela se equipara a filho. Aí tudo bem, se equipara a filho, aí em tese seria dependente de primeira classe. Mas nós temos uma vírgula. Nós temos uma vírgula aí. Desde que existe a declaração do segurado em vida de próprio punho, de que aquela criança é tratada como se filho fosse, olha a parentalidade socioafetiva aqui, já conversando com o direito de família, e que haja a comprovação de dependência econômica. Então, me parece o seguinte: eu não posso enquadrar o enteado e o menor sob tutela na primeira classe, porque exige a comprovação de dependência econômica, e nós sabemos que os dependentes de primeira classe, por força do parágrafo 4º do artigo 16, essa dependência econômica ela é presumida. Então, só aí eu já não consigo enquadrar na primeira classe. Mas me parece que, tendo a declaração de próprio punho, parentalidade socioafetiva e a comprovação da dependência econômica, ele vai ter prioridade no recebimento com relação aos pais do falecido ou da falecida e com relação aos irmãos. Por isso que eu falo que é uma classe de dependentes sui generis. É verdade. Tá dando para me ouvir melhor com o microfone ou não? Tá, melhor. Melhor com o microfone. Uhum. É verdade, professor. E eu acho que essa é uma doutrina que você criou que não é reconhecida por outros doutrinadores, mas faz muito sentido, né? A preocupação com a ideia de família, eu só tinha botado aqui para a gente falar, ela não é nem só de hoje, do direito previdenciário ou do direito de família em si, mas a gente tem preocupação com as relações familiares desde a época bíblica. Quando a gente vai lá em Gênesis 15, Gênesis 16, Gênesis 21, a gente tem toda a preocupação com quem vai ter o direito de suceder aquela pessoa que tem óbito na família, quem tem a obrigação de prestar alimentos, quem vai ter para fins de herança, né? Tudo isso que acho que é moderno hoje em dia, que é criar a ideia de uma de fertilização in vitro, barriga de aluguel. A gente já falou na Bíblia antes, né? A gente tem um exemplo que está no ministério durante o tempo, aí a obrigação dela permitir que uma serva dela, escrava, Agar, no caso,
pudesse chegar um filho, né, para aquela família ela ter uma sucessão. Isso porque a ideia de família ela está muito ligada à ideia de perpetuação da espécie. Quando eu penso em uma família, eu penso, na verdade, na continuidade da espécie, né? Isso aqui eu já trago uma ideia que eu vou lançar a mão já já, que na verdade não é nada novo, não estou inventando a roda, mas quero chamar a atenção para a gente pensar na aplicação prática da ideia de que família não necessariamente é não necessariamente genética, né? E aí, particularmente com o que você falou aí, a ideia de possibilitar o reconhecimento de familiares pelo reconhecimento socioafetivo, não só genético, né? Mas essa ideia a gente já tinha, tanto é que lá atrás, quando Sara briga com Abraão, né, porque está dando tratamento ao filho com Ismael, o filho com Agar, e aí Deus pega e diz assim, olha, não se preocupa com Sara, esse teu filho vai viver aí, mas ele também vai ser uma grande parte da nação. Ele é da tua descendência também. Então já temos uma certa equiparação ali, né, também ao filho com a mulher ou sem ser diretamente com a mulher. Né? Então é uma preocupação que remonta a antiquícios. Por quê? Porque tudo está ligado à perpetuação da espécie. E para perpetuar a espécie, ter sucessor. E para ter sucessor, eu tenho que repassar alguma riqueza para ele poder se desenvolver durante a existência dele. Né? Então, está tudo ligado à nossa ideia mais umbilical ainda, que é de viver, continuar vivendo, perpetuar a nossa humanidade aí. Exato. Aproveitando essa ideia que você está falando aqui, eu queria dizer que parece-me, então, que eu tenho essa classe sui generis mesmo, e eu colocaria aqui, professor Silvio, o maior inválido. Porque o maior inválido, ele vai ter um mais ainda para pior. Por quê? Porque no caso do menor sob tutela e do enteado, eu vou ter que comprovar a dependência. No maior inválido, eu também vou ter que comprovar a dependência, mas essa comprovação pode ser elegida. Ou seja, no caso do menor sob tutela, se eu declaro, já está comprovada. Ou a IN vai dizer que eu posso, se eu não tiver declarado em vida, eu posso utilizar outros meios. Lá no artigo Eu vou um pouquinho mais além. Além do maior inválido, que de fato, se nós tratarmos do filho maior de 21 anos inválido, como ele está na primeira classe de dependentes, essa dependência econômica, ela, como muito bem pontuada pelo professor, ela pode ser iludida, porque ela é presumida, né? Mas eu coloco também o deficiente. Eu coloco também o deficiente. Tendo em vista que nós sabemos que deficiência não se confunde com invalidez. E aí, veja bem, professor, veja bem que nós temos permissivo legal, inclusive, para a pessoa com deficiência, seja ela física, mental, intelectual, ou sensorial, seja qual tipo de deficiência for, nós temos permissivo legal, tanto na IN 128, não vou me recordar o artigo aqui, porque eu confesso que eu não tenho a sua memória, tanto na IN 128, mas temos lá também, esse eu lembro, o artigo 105, parágrafo 3º do decreto 3048 de 99, com a redação dada pelo decreto 10.410 de 2020, dizendo que o deficiente ele pode trabalhar, porque fala o seguinte, o dependente do segurado falecido que tem a deficiência, ainda que na condição de MEI, mais ou menos isso, né, não perde o direito à sua cota parte da pensão por morte. Eu acho que isso também tem lá no artigo 76 ou 77, algum parágrafo da 8.213, que fala ipsis literi isso, e temos na IN 128. Na IN 128. Então, nós estamos falando aqui do parágrafo 2º do artigo 16, que é o menor, é o enteado e o menor sob tutela. Ou seja, esses atores são menores de idade ainda, né? Então, se nós temos um filho menor inválido, porque a lei fala que quando é menor de 21 anos de idade, de qualquer condição, seja ele inválido ou não. Então, o filho menor
um enteado, desculpe, um enteado menor inválido, ou um menor sobre tutela é inválido ou deficiente, com muito mais razão, já se comprovaria ali a dependência econômica daquele que está cuidando em relação ao segurado falecido. Perfeito, Então, colocaria também o deficiente. perfeito, perfeito. Então, realmente, parece Entende? a esse enquadramento aí. Eu acho que é uma doutrina que é inovadora, né? Tá com muita fé. Não há um tratamento. Se a lei fala em equiparar, e equiparar não é a mesma coisa que ser, então, realmente, ele não é como o menor que está na classe 1, né? Como um dependente de classe 1, e ainda tem um tratamento aí diferenciado, no caso, para equilibrar mais esse processo, né? Quer ver, professor? Antes de a gente entrar ainda falando sobre o parágrafo 2º, agindo aqui como advogado, eu não gosto de falar advogado do diabo, não, mas porque não posso citar o nome daquele que a gente odeia, que é o capiroto, mas tem um filme Advogado do Diabo agindo como tal. Antes da gente falar do tema 1271, que também é a questão do menor sobre guarda, né, que o STF está para julgar, o tema 1271 lá no recurso extraordinário, o recurso extraordinário não, desculpe, o recurso é extraordinário, né? 1.442.022 ou 21, negócio 21. Antes de falarmos disso, você quer ver uma coisa? Para botar um fim, porque o enteado menor sobre tutela, como nós falamos, é uma classe sui generis de dependência. Aí a gente tem heresias jurídicas, como foi julgado no STJ, quando disse que era possível o pagamento de pensão alimentícia do avô para o neto, mas somente até os 18 anos, porque o ECA seria lei especial com relação à lei geral 8.213. Primeiro que foi uma forçação de barra danada, porque até onde eu conheço, quando eu estudei lá na faculdade, Introdução ao Estudo do Direito, lei especial é aquela que trata de todos os pontos da lei geral e vai mais além. E não tem no ECA nada que fale sobre benefício previdenciário, muito menos pensão por morte. E aí foi concedida a pensão por morte a esse neto. Esse neto deveria estar, então, sob tutela dos avós, acredito eu, né? Mas somente até os 18 anos. O que poria fim a isso, e o próprio STJ permite, é a adoção post-mortem. E aí vamos brincar aqui com relação à parentalidade socioafetiva. É necessária a declaração de próprio punho. O artigo 42 do ECA trata da adoção. E se eu não me engano, o artigo 43, parágrafo 6º, vai tratar da adoção após a morte, quando ficar comprovado ali que existiu o ânimo, a vontade de ter aquela criança como filho. Quando você faz a adoção post-mortem, aquele menor está deixando de ser enteado, aquele menor está deixando de ser menor sob tutela e está passando a ser o quê? A ser filho. E aí ele não estaria mais no parágrafo 2º do artigo 16, ele passaria por inciso 1. E indo mais além, professor, depois eu quero que você dê suas considerações sobre isso. E indo mais além, na minha humilde opinião, a adoção post-mortem, ela poria um fim a essa discussão. Mas, na minha humilde opinião, quando a gente fala de parentalidade socioafetiva, o pai socioafetivo, e eu tenho um filho socioafetivo, o pai socioafetivo, ele é pai independente de estar ali no registro, na certidão de nascimento da criança. Por que que eu digo que é pai? Nós temos, inclusive, decisões jurisprudenciais no direito de família condenando o pai socioafetivo a pagar alimentos, ainda que ele não conste na certidão de nascimento. Olha, aí como diz Maria Berenice Dias, né, se eu não me engano é ela, o direito das famílias. E aí presta atenção o seguinte, parágrafo
6º do artigo 227 da Constituição Federal não faz distinção entre filhos. A construir isso daqui, nós já temos decisões de que o pai socioafetivo, ele pode vir a ser condenado a pagar alimentos ao filho socioafetivo, ainda que não conste ele como pai na certidão de nascimento, e sabendo que a Constituição Federal, lá no parágrafo 6º do artigo 227, não faz distinção entre filhos, seja de sangue, seja adotado, seja socioafetivo, nem precisaria dessa adoção post-mortem. Com certeza. Nem precisaria. Ah, mas como nós sabemos que na prática não é dessa forma, entendo que o melhor caminho primeiro é fazer a adoção, o reconhecimento dessa paternidade post-mortem, para que esse menor seja colocado na qualidade de dependente de primeira classe. Eu ia inicialmente concordar com você, mas vou só pedir datíssima bem para discordar de um pontozinho aqui. A jurisprudência da STJ, ela me parece que ela é superada por outra jurisprudência, que tem a ver justamente com a ideia que eu falei, da ideia bíblica de família não necessariamente ser do mesmo gene, né? Tanto é que quando eu falei dessa história de Abraão e Sara, Abraão já falava de um direito de herança de um damasceno que viveu com ele, chamado Eliezer, independente de ser filho das entranhas dele, né? Então já existia uma ideia de herança também para o filho que o filho que não era filho genético, mas que se tratava como se filho fosse. Por que eu disse que a jurisprudência me parece superada por outro entendimento do STJ? O STJ tem um entendimento no RESP 1574859 do Rio Grande do Sul, que ele diz que um avô pode receber a pensão de um neto que veio a óbito. E um neto pode receber a pensão do avô que veio a óbito. Mas por quê? Porque o STJ diz também que o rol de dependência é taxativo. Não é exemplo taxativo. Só que o STJ entende que materialmente, um avô que fica o neto como se fosse, então ele tem uma relação na prática de pai e filho. Então ele não está protegendo o risco de um avô, que é um parente distante. Ele está de um cara que criou o cara como seu filho. E a relação é de uma dependência muito próxima. Então, essa necessidade, né, do reconhecimento da adoção pós-mortem, o STJ tem desde 2017, foi o primeiro julgado, salvo engano, o finalzinho dele é 90-23, salvo engano, ela me parece que ela é dispensável frente a essa ideia. Porque se eu provar que vivia com uma pessoa, fosse um pai e um filho, ele era filho meu, mas a mãe morreu num acidente de carro, o pai foi embora, arrumou outra esposa, não quer saber do filho do primeiro casamento, a segunda mulher tem ciúmes, eu a criança ali como se meu filho, ou seja, eu sou filho, mas eu que assino o boletim, eu que pago o plano de saúde, declaro independentemente de vida, eu acho que é dispensável essa ideia de comprovar a situação pós-morte da pessoa. Eu provando ali que eu tinha uma relação de pai e filho, já é suficiente para, pelo menos, para a caracterização da pensão. Agora, para direito sucessório, aí realmente é outra história. Para fim previdenciário, penso eu que essa jurisprudência da STJ já é bem especificada também. Foi justamente, professor, o que eu disse, de repente pode ter cortado aí para você, não sei se está cortando a minha fala para você, mas é justamente o que eu disse. A adoção post-mortem, de fato, poria um fim nessa discussão. Mas, por força ali da parentalidade socioafetiva, do parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição não fazer distinção entre filhos, entendo que essa adoção post-mortem nem seria necessária. Pois é, pronto. Eu acho que eu não ouvi nessa hora aí, mas então estamos afinados nesse sentido. Entendeu? Justamente por força da Constituição Federal não fazer distinção entre filhos. E aí, nós sabemos, né, professor, chegou uma mensagem sua aqui, mais mensagem sua aqui pelo Zap. Mas você deve estar chegando atrasado a mensagem. Nós sabemos que nós temos ali para o STF decidir
a questão do menor sobre guarda, que se difere do menor sobre tutela, né? É no tema 1271. E eu queria que o professor discorresse um pouco sobre isso, em que pé que está, você acha que isso vai passar no STF ou não? Silvio, professor Silvio, eu acho que vai passar, porque a jurisprudência do STF, nós tivemos os aderidos pós-reforma da Previdência, e elas mantiveram a ideia da nossa tutela. E eu já explicava isso com base constitucional. Mesmo na época da reforma, as pessoas diziam que o STF e aí sabia o posicionamento. Eu disse, olha, quando o STJ chegava esse instituto da pensão para o menor sob guarda, ele dava o direito, não só interpretando a lei federal, não só confrontando o ECA com a lei da Previdência Social, a 8.213, mas o STJ já estava fundamentado na própria Constituição. Por exemplo, lá no RESP, no embargo do RESP 11.41788 do Rio Grande do Sul, o STJ vai usar o fundamento da especialidade da ECA, que a lei especial é o ECA, mas ele vai dizer também, lá o artigo 227, quando ele fala da doutrina da proteção integral, isso salvaguarda o reconhecimento da pensão do menor sob guarda. E em que pese a reforma ter tentado dar superfecha aí na decisão do STJ, ter tentado constitucionalizar a questão, o artigo 227, nada foi alterado. Então, permanece ainda o fundamento na proteção integral da criança e do adolescente para o STF fundamentar sua decisão pela garantia da pensão menor sob guarda. Perfeito, perfeito. Perfeito raciocínio. A gente tem algumas coisas para falar aqui, porque a relação da pensão por morte com o direito de família é muito grande, né? Antes de entrarmos nos pais e nos irmãos, porque, gente, pais e irmãos dependentes de segunda e terceira classe, respectivamente, existe também relação com o direito de família, nós já vamos falar sobre isso, mas nós temos ali, ó, o cônjuge, o companheiro e a companheira. E aí, veja bem, quando a gente fala do findar de uma união, seja ela matrimonial, seja ela estável, pode acontecer que aquele cônjuge separado de fato, aquele cônjuge separado judicialmente, a separação judicial já nem existe mais, né? Aquele cônjuge divorciado, ou mesmo aquela união estável que se findou, né? Pode acontecer do sobrevivente receber a pensão por morte. Em alguns casos, a dependência econômica ela vai ser presumida porque vai se equiparar ao artigo 16, inciso 1. Eu estou falando do artigo 76, salvo o melhor juízo, parágrafo 2º. Parágrafo 2º, artigo 76, que vai dizer que o cônjuge separado de fato, nesse também o companheiro, né? Também se estende à união estável. O cônjuge separado de fato, separado judicialmente ou divorciado, que recebe alimentos, então é importante que eles estejam recebendo o quê? Alimentos, e aí também eu digo os alimentos compensatórios, também entra nessa situação, se equipara aos dependentes do artigo 16, inciso 1. Portanto, a dependência econômica é presumida justamente porque já está demonstrando ali que é dependente econômica, porque já está recebendo alimentos do ex-companheiro ou do ex-cônjuge, ou da ex-cônjuge companheiro. Beleza, até aí tudo bem. Nós temos, salvo, e está parecendo um fogo de artifício aqui em cima de mim, eu não sei o que é isso, não sei o que eu apertei, mas enfim, nós temos também, salvo o melhor juízo, eu não sei se é no parágrafo 1º ou no parágrafo 3º do artigo 76, que vai falar que o
cônjuge separado de fato, separado judicialmente, divorciado, que estiver recebendo alimentos provisórios, também tem direito à pensão por morte, mas pelo remanescente daqueles provisórios. Até aí, tudo bem, tranquilo. A questão vem com a súmula 336 do STJ, a súmula 336 do STJ, que vai falar o seguinte: chega alguém no seu escritório, pessoal, chega e fala assim, doutor, eu me divorciei do meu esposo, da minha esposa, enfim, me divorciei, mas eu não requeri alimentos, até porque na época eu não precisava de alimentos, também não queria nada daquele traste lá, porque eu não precisava nada daquele traste. Só que a minha sorte mudou. A minha sorte mudou. Eu tenho direito à pensão por morte? E aí que eu digo, o professor Tiago há de concordar comigo, que a gente precisa analisar o caso concreto. Primeiro, porque a sua sorte mudou quando? Foi após o óbito? Porque se sua sorte mudou após o óbito, você não vai ter direito. A súmula 336 do STJ não vai se aplicar. Você tem que passar a ser dependente economicamente, que é a dependência econômica superveniente, mas anterior ao óbito do segurado falecido. E, obviamente, que a súmula fala a mulher, mas, obviamente, que não é somente a mulher, isso se estende ao homem também, né? A mulher que tem necessidade econômica superveniente, essa superveniência da necessidade econômica é posterior ali à separação do casal, mas anterior ao óbito, tem direito de pedir a pensão por morte, comprovada ali a dependência econômica superveniente. Então, veja como que o direito de família está sempre interligado com o direito previdenciário. O professor teria alguma coisa a mais, professor, para acrescentar? Você já explicou muito bem a situação, professor. Eu só tenho levado aqui uma aplicação para 336 para aquele caso lá que eu tenho pensão alimentar temporária. Né? Pensão alimentar temporária, aí o cara lá teve deferida um ano, a mulher, aí o cara morreu quando ela estava recebendo o quarto mês. O prazo para ele receber vai ser só o remanescente, 8 meses. Só que a súmula 336 é baseado com a súmula do STF, súmula 9. Quer dizer que não se o acordo de renúncia a poder ser praticado anteriormente. Então, eu tenho uma dúvida doutrinária que nós poderíamos, por exemplo, postergar a duração da pensão por morte, por mais que o óbito tivesse ocorrido antes. Por quê? Porque se eu não posso renunciar, e a qualquer momento, quando eu comprovo, eu posso dar, se eu mostrar outra continuidade do estado de necessidade de alimento, e o cara ativo, eu demandaria contra ele. Agora, ele não estava vivo, eu já tinha necessidade anterior, só que a necessidade se provou. Então, se ele tivesse vivo, eu demandaria contra ele, estaria configurando a dependência por mais tempo. Então, eu entendo que a súmula 336, a súmula 379 da STF, pode ser utilizada para prorrogar também o saldo remanescente de pensão por morte também. Perfeito raciocínio, entendo da mesmíssima forma. Perfeito raciocínio. Entendo assim, da mesmíssima forma. Nessa parte, professor Silvio, só quero trazer realmente a ideia, gente, da teoria da independência das instâncias, como a instância previdenciária, ela guarda relação com o direito civil, mas ela é independente. Só que, assim, quando há uma lacuna, eu tomo emprestado do direito civil. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, o CNJ, há pouco mais de 10 anos, é que decidiu que podia ter união estável de pessoas do mesmo sexo. Só que a IN 45 de 2010 já permitia. E dela, eu já tinha orientação normativa desde 2003 também.
fosse de uma ação civil pública, mas o INSS positivou, por assim dizer, na instituição normativa. Então, em que pese o direito civil, o direito dos cartorário, notarial, só admitiu o reconhecimento após a orientação do STJ, a Previdência já reconhecia isso aí. E a minha reclamação é sobre a no reconhecimento ou não das uniões estáveis simultâneas. Porque o STF ainda pensa muito no direito de família, no direito civil. Mas será que não é hora da gente pensar nessa autonomia que o direito previdenciário poderia reconhecer? Nós temos. O direito previdenciário já reconhece. A gente tem aí em 78 o reconhecimento de relações poligâmicas ou poliândricas. Nós temos isso na IN 128 com relação ao índio. É isso mesmo. Então, eu reconheci que aquela cultura admite, mas será que nós também não é algo que eu quero para mim? Eu sou cristão, eu não acredito que para mim é uma coisa que seria bom, mas pode ter pessoas que pensam, né? Que é salutar para a vida dele. Até porque, apesar de sermos... Não só para nós mesmos, né? Mas para outras pessoas. Até porque, apesar de sermos cristãos e acreditarmos ali na família, somos cientistas do direito, cientistas jurídicos. E aí a gente tem que deixar de lado o nosso entendimento religioso e se adequar e saber que, como disse, se eu não me engano, a professora Maria Berenice Dias, ou não sei se foi Maria da Berenice Dias ou foi Gisela do Ironaca, não me recordo. Nós temos o direito das famílias. Nós temos a pluralidade de famílias. E essas pessoas, elas devem ser tuteladas, elas devem ser protegidas. E como muito bem o professor tocou, no direito previdenciário, essa proteção já vinha existindo antes. Pois é, então, daí é hora da gente reconhecer, mas vai ter toda essa ligação, né, com o ordenamento civil, com o direito civil, perdão. E aí, realmente, eu coloco aqui em xeque para a gente pensar, né, como os direitos nós. Professor, além disso, ainda falando sobre direito das famílias, mas vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal. Eu quero que o pessoal me responda aqui, comente. Eu vou fazer uma pergunta que vai ter a ver aí com relação ao que a gente está falando. Pensão por morte exige carência, sim ou não? Nós sabemos a resposta, né, professor? Pensão por morte exige carência, sim ou não? Quem puder digitar aí, eu agradeço. Se a pensão por morte exige carência, sim ou não? Porque nós já ouvimos falar do raio das 18, não exige carência. Isso aí, Márcio, não exige carência por Márcio, mas Márcio, nós ouvimos falar aí do raio das 18 contribuições mensais, né? Essas 18 contribuições mensais seriam carência? Sim ou não? O Márcio está dizendo que não, né, professor? O Márcio está dizendo que não. Márcio, e de fato... Oi? Oi? Márcio é cearense. É cearense? É conterrâneo aí, professor? É. Então, de fato, tanto não exige carência, que se o segurado falecido tiver menos de 18 contribuições mensais, os seus dependentes não, vírgula, o cônjuge, o companheiro ou a companheira, que somente se aplica a esses dependentes, irá receber a pensão por morte por apenas 4 meses. Não é mesmo? Lembremos que nós temos ali a necessidade de comprovar 18 ou mais contribuições mensais e prova da efetiva união, seja matrimonial, seja estável, pelos 24 meses imediatamente anteriores à data do óbito. E aí nós temos o entendimento da TNU, não lembro qual que é o tema da TNU, não sei se nem, acho que é tema, não lembro qual que é o tema da TNU, que fala que
a prova exclusivamente testemunhal, não é isso, professor? Serve para a comprovação dessa efetiva união. A legislação exige prova testemunhal corroborada por prova documental. Mas nós temos um tema da TNU que fala que a prova exclusivamente testemunhal é tema, né, professor? É súmula. É uma súmula de número 73. Súmula 73? 63. 63, isso. A súmula 63 da TNU, como bem disse o professor Tiago Albuquerque, diz que a prova exclusivamente testemunhal faz prova dessa união. Então, se não tem a efetiva comprovação da união pelos 24 meses imediatamente anteriores à data do óbito, ou não tem as 18 contribuições mensais, recebe a pensão por morte por apenas 4 meses. Mas veja que recebe ali a pensão por morte, de modo, então, que essas 18 contribuições mensais não pode ser considerado como carência. Então, de fato, pensão por morte não exige carência. Não exige carência. Mas comprovado a efetiva união pelos 24 meses imediatamente anteriores à data do óbito e mais as 18 contribuições mensais, aí vai receber de acordo com a tabela do artigo 78, não, porque aquela tabela do artigo 78 está desatualizada. Vocês vão lá no artigo 375, parágrafo 8º da IN 128. Tem aquela tabelinha lá, tem a faixa etária, a partir dos 45 anos essa pensão se torna vitalícia, se o companheiro ou a companheira, o cônjuge ou a cônjuge sobrevivente tiver de 45 anos para cima, a pensão por morte é vitalícia. Não é isso, professor? E aí nós ingressamos aqui num ponto muito interessante, professor, que eu acho que você há de concordar comigo. Há de concordar comigo. Que é justamente o seguinte, a fraude na pensão por morte. Porque imagina só, você está casado no papel, professor, o senhor é casado, professor? O senhor é casado? Oi? É casado, né? Vamos supor que o professor, você é muito novo, você não tem 40 anos. Mas eu vou te envelhecer aqui, e vamos supor que você tenha 50 anos de casado com a sua amada. É Thalia o nome dela, não é? Isso, Thalia. Thalia, com a sua amada Thalia. Eu acompanho vocês na rede social, as fotos. Vamos supor que vocês tenham 50 anos de casado. No papel, mas já estão ali, eu vou separar vocês também, tá, professor? Já estão separados de fato ali há uns 30 anos. Mas isso não é informado junto ao INSS. Se você não informa, você está cometendo fraude, concorda comigo? Sim. Muito embora exista o porcado que nemo teneto se detergere, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, mas lembremos que tanto no processo judicial como no processo administrativo, o artigo 6º do CPC fala da boa-fé, que deve haver um espírito de cooperação. E acho que é o artigo 15 que diz que se aplica as normas do CPC aos processos administrativos de forma subsidiária, salvo não me engano o artigo 15. Onde que eu quero chegar com isso? Se você tem um cliente, depois eu quero saber se o professor concorda comigo, mas se você tem um cliente em que no papel está casado, mas ele está separado de fato, você precisa perguntar isso ao seu cliente. Você precisa informar isso ao INSS. Sob pena de você fazer com que seu cliente cometa crime previdenciário e você também responda civilmente. Perfeito. Com certeza. Inclusive, é um dos casos que o Ministério Público atuado, né? O Ministério Federal, né? Quando alguém aí provoca uma omissão de informação, né? O artigo 299 do Código Penal, né? Então,
pegou o cliente aqui. O cliente foi lá, que era separado de fato, para poder receber o BPC idoso. Aí ele foi lá e pediu depois, aí o negócio então, cortou o BPC, então no Instituto Federal para poder cobrar essa declaração falsa. Exatamente. Então veja que a certidão de casamento ela faz prova, mas prova relativa. Se o INSS ele desconfiar porque tem que provar, não adianta você ter 50 anos de casado se nos 24 meses imediatamente anteriores à data do óbito vocês não estão juntos. E se o INSS ele inculcar que pode ter treta aí, ele vai abrir tarefa para que você comprove isso. Isso mesmo. Boa noite, professora Catiana, tudo bem? Professora, muito boa noite para você. Professor, eu queria aí agora falar com você sobre a segunda classe de dependentes, que são os pais. Na falta da primeira classe. Professor Silvio, eu acho que está Ah, uns 4 minutinhos para a gente concluir. Eu não sei se é o último assunto ou se tem um assunto que você queria tratar com mais. Tinha vontade de tratar, porque eu acho que eu vou falar rapidinho sobre os pais e sobre os irmãos. E aí é coisa rápida. Basicamente, os pais, na falta dos dependentes de primeira classe, são de segunda classe, têm que comprovar a dependência econômica. E veja bem, olha a relação com o direito de família. Base lá no artigo 229 da Constituição Federal e do artigo 1696 do Código Civil. Se vocês abrirem lá no artigo 1696 do Código Civil, você vai ver que existe a obrigação dos descendentes pagar alimento aos ascendentes se eles necessitarem. Então, se um ascendente ele recebia a pensão alimentícia do seu filho veio a óbito, mutatis mutandis é aquele mesmo entendimento do artigo 76, parágrafo 2º. A dependência econômica ali já estaria comprovada pelo pagamento dos alimentos. Da mesma forma, os irmãos. É possível que um irmão, na falta de ascendentes, né, de parentes em linha reta, os de linha colateral, que são os irmãos, também, se um irmão necessitar de alimentos, e aqui eu estou falando, não estou falando de pensão por morte, eu estou falando de alimentos, lá no direito de família, artigo 1697 do Código Civil. Então, se um irmão recebia alimentos, eu sei que é raro isso, é raríssimo, né? Na prática, eu já fui advogado de direito de família, professor, antes de ser previdenciarista. Eu tenho 13 anos de militância no previdenciário, mas eu fiquei uns 4 anos no direito de família, entendeu? E no tempo que eu fiquei no direito de família, eu nunca vi isso acontecer, mas está lá. Existe essa previsão legal de que um irmão pode pagar alimentos para o outro. E se ele estiver recebendo alimentos, também já é uma prova da dependência econômica, para que ele possa receber pensão por morte, se não tiver nenhum dependente ali de classe mais próxima que o exclua. Eu acho que é isso que eu tinha para falar nesse tempinho. Eu só mesmo tenho que agradecer muito, 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 muito o professor por ter aceito fazer essa live comigo, por estar aqui. Eu vejo que o professor é muito ocupado, deve estar bastante cansado, né? Mas eu agradeço muito mesmo, porque você sabe que eu sou um fã incondicional seu, né? Você é uma das referências que eu tenho para me espelhar na minha profissão como professor. E eu queria que o professor desse aí as suas considerações finais. eu que agradeço, professor Silvio, não só o cansaço, que o dia foi muito corrido, mas eu estou com uma faringite horrível, por isso que eu estou tossindo o tempo todo. Mas foi um prazer participar, né? Esse carinho que você tem. Eu também tenho, além de carinho, admiração pela trajetória que você tem passado aí nos últimos anos. Parabéns pelo seu ímpeto, pelo seu crescimento, pela sua desenvoltura e pela sua vontade de cada vez continuar galgando novos espaços, novos degraus aqui também, tá?
essa tema que você falou, ela merece uma live própria, porque infelizmente essa ideia de obrigação de prestação de alimentos vai ter reflexo na TNU, porque a TNU adotou uma súmula do Tribunal Federal da terceira região, a súmula 23, e ele diz lá que quando alguém pede BPC, mas ninguém pode pagar alimentos, então o Estado não tem obrigação de pagar o BPC. Então fica aqui o insight para a gente estar na live só sobre isso aí, sobre essa ideia de estatal e também a obrigação de alimentos aí e as relações. Só para contribuir também, o professor falou da prestação de alimentos, mas a prestação de alimentos, ela pode ser uma vantagem econômica ou financeira. Ou seja, se o juiz não transacionou, não homologou um acordo de alimentos formais, mas a deposita todo mês ou paga um condomínio ali, isso aí, para a normativa, já é separado a alimentos. É importante para você também reconhecer o direito de saber isso aí, tá bom? Muito obrigado, professor Silvio. Um grande abraço. Muito mais sucesso aí para você, viu? Grande abraço. Obrigado, professor. E um grande abraço e dizer mais uma vez, falar aqui em público, a imensa honra de ter sido chamado por você para coordenar aqui a EAD. Vamos abrir polo da EAD aqui no Espírito Santo. Pessoal do Espírito Santo aí, se tiver alguém aqui do meu estado, fica de olho que nós vamos ter um evento aí de lançamento da pós-graduação EAD. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite, professor. Tchau, tchau.